E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo? E hoje eu venho compartilhar bolo vulcão de paçoca. Ele combina muito com essa época, né? Mas ele é um ótimo faz-venda o ano inteiro. Ideal para você vender todos os dias e arrasar no sabor, porque se bolo vulcão já é bom, já pensou nesse sabor? Fica maravilhoso. E nesse vídeo eu vou compartilhar todo o passo a passo com vocês, com uma massa super prática no sabor de paçoca, feita no liquidificador, mas que fica super fofinha. E uma cobertura também no sabor de paçoca, com um ótimo caimento ideal para esses bolos e também com um brilho para chamar bastante atenção do seu cliente. E como é um fácil venda, você já sabe que eu vou compartilhar a minha precificação com vocês. Então, bora para o passo a passo? E para essa receita vamos precisar de 4 ovos. Todos os ingredientes aqui estão em temperatura ambiente para assim a massa desenvolver melhor. Uma xícara mais cheinha de açúcar refinado, já peneirei, vou colocar uma pitadinha de sal e a medida da minha xícara é 200 ml de capacidade. 180 ml de leite e vou acrescentar nele 150 ml de óleo, estou utilizando de girassol. Aqui você pode colocar separado também no liquidificador, não vai fazer diferença. Coloquei no vídeo assim para eu já falar os dois juntos. E vou colocar esses ingredientes para bater na potência máxima do meu liquidificador por 3 minutos. E vou utilizar também 2 xícaras de farinha de trigo, percebam que ela não está muito cheia. 6 paçocas e eu vou esfarelar ela. E lembrando que na descrição do vídeo eu deixo todas as medidas em gramas, aqui eu tento falar em colherada, em xícaras, para tentar ajudar quem não tem balança. Coloco a paçoca junto com a farinha, esfarelo mais um pouco, misturo. Feito isso, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento químico, misturo também. Aqui os meus líquidos já deu tempo de batimento, vou transferir para um outro refratário. E vou colocar os meus secos aos poucos, mexendo com a ajuda do fouet. Aqui eu vou apenas misturar sem bater, até acabar toda a minha farinha de trigo. Massa pronta, sem nenhum gruminho de farinha de trigo, já bem misturado. Aqui, só o cheiro dessa massa já fica maravilhoso. Vou colocar a massa nesse outro recipiente só para ficar mais fácil para eu transferir para as forminhas, porque esse refratário de vidro é bem pesado. E para untar, eu vou utilizar desmoldante, vou passar em todas as minhas forminhas. Se você não tiver, não tem problema, é só untar do modo tradicional. E vou deixar passando aqui na tela a medida dessas forminhas para vocês. E eu comprei ela no Mercado Livre. Sempre que eu posto vídeo de bolo vulcão aqui, vocês sempre me perguntam. Vou distribuir a massa nas forminhas com a ajuda da balança. E vou colocar aqui em cada forma 165 gramas de massa. E o rendimento dessa massa, trabalhando dessa forma, será para mim de 6 bolos. E já deixei o meu forno pré-aquecendo por 10 minutinhos na temperatura de 180 graus. Vou levar para assar e aqui no meu forno ele assa em 30 minutos, mas esse tempo pode mudar sim de acordo com cada forno. Se você ficar na dúvida, é só fazer o teste do palitinho. E o teste do palitinho é quando o seu bolo já estiver douradinho, a casa estiver cheirando o bolo, você espeta um palitinho nele, saindo seco, já está pronto. E os meus bolos já assaram e eu não vou deixar esfriar totalmente para desenformar. Assim que eu conseguir segurar na minha forma sem me queimar, eu já vou partir para o desenforme. E olha que massa fofinha, ela fica muito macia e saborosa por conta da paçoca.
E como eu utilizei desmoldante, solta bem fácil da forma. É só eu chacoalhar que já solta. Mas, se você precisar, passe uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. Desenformando, eu vou deixar esfriar totalmente para começar a montagem. E se você tem dúvidas de como trabalhar com bolo vulcão, acelerando a sua produção e também com muita facilidade, aqui no canal já tem um vídeo de bolos de chocolate com mais de 10 sabores. Por lá eu dou muitas dicas de como você trabalhar também com facilidade com as suas massas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E partindo para o recheio, eu vou utilizar 2 caixas de leite condensado. Cada caixa contém 395 gramas. E aqui eu vou preparar a cobertura para 12 bolos. Então, se você fizer somente 6 bolos, você utiliza só metade dessa cobertura. 2 caixas de creme de leite. E aqui eu estou utilizando ele no mínimo 17% de gordura. Essa gordura é que vai deixar a nossa cobertura ou recheio sempre com um brilho a mais. 300 ml de leite, estou utilizando um integral. 1 colher de sopa de margarina, estou utilizando sem sal, mas pode ser com sal também. 10 paçocas, estou utilizando essa quantidade porque eu quero um sabor bem intenso, mas você pode diminuir ou, se preferir, também aumentar essa quantidade. Vou esfarelar ela no meu recheio. Feito isso, misturo tudo muito bem. E vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. Não vou parar de mexer até dar o ponto. Vai dar o ponto aqui bem rapidinho. E já aproveita aí e me conte, está gostando do conteúdo? Se sim, já deixa aqui nos comentários para mim. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem novidades e muito fácil venda por aqui. Minha cobertura vai começar a cozinhar e não precisa de muito tempo. Não vou deixar ela em ponto nem de escrever. Eu vou erguer a minha espátula, ela vai cair ainda totalmente líquida. Eu passo o recheio por cima dele mesmo, ele nem faz marcações. É esse ponto que eu vou deixar. Transfiro para um outro recipiente e coloco um plástico em contato de toda a superfície. Vou deixar ela esfriar, mas o ideal aqui é ela ficou morna, você já utilizar. Mas eu não me prendo aqui na temperatura da cobertura, eu nem tenho tempo para isso, né? Então, eu vou deixar ela esfriar totalmente e vou aquecendo conforme a minha necessidade no micro-ondas. Se você não tiver micro-ondas, pode ser no banho-maria. Já coloquei os meus bolos na embalagem, estou utilizando a hamburguera número 2, estava mostrando ali para vocês. E esse bolo também dá certo na número 3, caso você não encontre a 2. Eu já vou na 2 porque ela é mais barata. Tá vendo ali que ele fica bem rente à minha hamburguera, então a 3 também dá certo. E vou umedecer todos os bolos com uma calda fria de água e leite condensado. Vou deixar a medida dela aqui na descrição. Umedecer é opcional, se você não quiser, não tem problema. Porque essa massa já tem uma ótima fonte de gordura, que é o óleo, então ela sozinha já tem bastante umidade. Eu umedeço por 2 motivos. Uma, que o meu público gosta do bolo bem molhadinho. E outra, que eu posso manter ele por mais tempo na geladeira e ele vai manter a umidade do bolo. E como eu falei, a minha cobertura já esfriou totalmente. E, gente, olha o ponto que ela fica. Foi bem rapidinho, né? Mas aqui o ideal desse ponto é para um bolo no pote, uma sobremesa, copo da felicidade, não para esses bolos. Então, vamos mexer nessa cobertura. Primeiro, eu amoleço ela bem. E aqui eu vou mexer na estrutura dessa cobertura aos poucos, mas você pode fazer tudo de uma vez.
Vou colocar em um outro refratário um pouco e vou colocar creme de leite. Coloco a olho mesmo, não é muito, é só para deixar essa cobertura mais fluida e eu ter um ótimo caimento nos meus bolos. Essa dica de pegar a cobertura aos poucos e ir acrescentando creme de leite é ótima para quem não faz a montagem dos bolos de uma só vez. Então, você pode fazer dessa mesma forma com a sua cobertura fria, conforme as suas encomendas. Coloquei o creme de leite e levei para o micro-ondas por apenas 1 minuto. Se precisar, você pode levar mais vezes até a sua cobertura ficar com esse caimento. E dessa forma, eu ativei mais ainda o brilho dessa cobertura que faz chamar muito a atenção. Eu já tenho aqui também um brigadeiro de paçoca pronto, eu vou utilizar para decoração. Se quiserem, eu deixo a receita do brigadeiro na descrição. E para cobrir o bolo é bem simples. Eu vou preencher ali todo o meu bolo e para eu ter um caimento legal, eu vou colocando a cobertura com a colher e girando. Coloco cobertura e giro conforme o caimento que eu quero no bolo. Dou umas batidinhas para assim a cobertura encaixar certinho e depois não ficar buraquinho no meu bolo. E vou fazer isso com todos, simples assim, né, gente? E fica um charme. Aqui eu fiz 2 receitas de massa, por isso que eu tenho 12 bolos. Por isso que eu fiz a cobertura para todos. Se você fizer só 6 bolos, não esquece de dividir a receita da cobertura. E para finalizar a decoração, eu vou utilizar um brigadeiro de paçoca, que eu fiz na medida de 8 gramas, e pedaços de paçoca. Uma paçoca rolha, eu corto em 3 partes. E finalizo com paçoca esfarelada em cima do bolo. Enquanto eu finalizo a decoração, eu já vou compartilhar com vocês o custo da receita. E vou deixar passando aqui na tela todas as informações. Essa receita me custou R$ 25,04. Para 6 bolos, eu dividi também a cobertura e o aplicativo sugeriu nas minhas vendas R$ 15,54. Mas como eu sempre falo, essa precificação foi feita em cima dos meus gastos, então nunca deixe de fazer seus cálculos para você não sair no prejuízo. E sobre a validade, eu dou até de 7 dias, mas precisa ser mantido sempre em refrigeração e bem embaladinho, para ele não perder umidade, não ficar ressecado e sempre bem fofinho. Mas você também tem a opção de fazer a montagem conforme os seus pedidos. Já tem um vídeo aqui no canal, como eu falei, e você pode deixar a massa e essa cobertura também congelada para facilitar a sua produção. E fica uma lindeza, né? A cobertura mantém o brilho. Conforme ela vai ficando em refrigeração, sai só um pouquinho. Então, aproveita esse momento, faça bastante fotos para sua divulgação. E a embalagem fica dessa forma. Eu vou abrir e fechar para mostrar para vocês que o bolo fica no tamanho certinho da embalagem. Não vai estragar na hora que o cliente for abrir. E eu não coloco a colher na minha hamburguera porque eu tenho que pensar no meu custo e também no meio ambiente. Nem sempre o cliente quer colher, a maioria das vezes ele come em casa. Então, eu sempre pergunto se ele precisa. E para lacrar a embalagem, eu coloco a etiqueta com a minha logo e a validade. E, gente, eu vi meu brigadeiro caidinho ali no bolo e esqueci de falar para vocês. Sempre que você for finalizar o seu bolo, você coloque a decoração sempre na lateral, porque se você coloca no meio, ele vai afundar na cobertura. E olha a fofura desse bolo. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, já sabe como ajudar o canal. Deixe o seu like, comenta e, se puder, compartilhe muito para mais pessoas. E é claro que eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!